Você nunca vai sair do lugar se você não mudar a sua mentalidade. Eu vou focar em 4 pontos que vão te ajudar a avançar, se aplicá-los corretamente, obviamente. A repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento do que sem açoites no tolo. A palavra-chave aqui é repreensão. A repreensão é corrigir alguém com amor. Tem um propósito de restaurar. É um ato de carinho que busca cura e amadurecimento espiritual. A repreensão tem um objetivo de alertar para a necessidade de mudança. A repreensão é vista como uma oportunidade de crescimento e de se aproximar de Deus. É um realinhamento com Deus. É destinado a corrigir comportamentos e doutrinas errôneas que te afastam do Senhor. É uma expressão de amor com a saúde espiritual para corrigir desvios que te afastam da vontade de Deus para a sua vida. E uma pessoa sábia valoriza a repreensão, porque ela sabe que através dela haverá um crescimento. Não é uma repreensão que não vai gerar nada, mas vai gerar avanço, vai gerar mudança. E eu enfatizo a necessidade da prática da leitura da Bíblia. Nela você vai encontrar alguns comportamentos ou algum tipo de mentalidade, de padrão de pensamentos que não está alinhado com a palavra de Deus e que vai te afastar e que vai te estagnar de certa forma. E também através da oração. E ter um coração quebrantado e ensinável é essencial para que a mudança seja feita. Por isso, no homem de entendimento, a repreensão faz marca profunda, porque haverá amadurecimento espiritual e cura. E quando a gente recebe repreensão construtiva e aplica elas em nossas vidas, com certeza haverá uma mudança e uma mudança positiva, porque a repreensão, ela é uma repreensão construtiva e não uma crítica que vai te fazer afundar, mas algo que vai te fazer evoluir. E é isso que Deus nos chama. Deus nos chama a sempre estar renovando a nossa mente, o que é essencial na vida de quem é cristão. Na vida de quem segue Cristo, é sempre evoluir e mudar a nossa mentalidade. O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. E a palavra-chave que eu quero enfatizar aqui é o discernimento. Discernimento é perceber entre o mal e o bem, mas esse para mim é o básico de uma pessoa que tem discernimento, discernir entre o mal e o bem. Mas algo que é um pouco mais difícil do que discernir entre o bem e o mal é quando você, por exemplo, você recebe uma proposta agradável, uma proposta que as pessoas dizem que são excelente, baita oportunidade que você está tendo. Mas se aquilo ali não foi o que Deus direcionou você, não tem que ter um discernimento mais a fundo, não tem que ter um discernimento, essa proposta é muito boa e as pessoas dizem que é muito boa, mas eu sinto que não é isso que é o meu propósito. Tem que ter um discernimento, tem que ter uma arte de pensar, de parar e, ok, isso aqui é uma boa proposta, mas não é isso que o Senhor falou no meu coração. Saber discernir isso é necessário, porque um sim para uma boa proposta que as pessoas estão dizendo, vai, pode significar um não para o propósito de Deus na sua vida. O discernimento é desenvolvido pela prática constante da leitura da palavra e pela oração e pela busca por mais intimidade com o Espírito Santo, que nos ensina, nos direciona, nos orienta, nos ministra, nos guia a cada passo. Eu queria ler uma frase que eu achei muito interessante, que diz assim: o discernimento é aprender a pensar os pensamentos de Deus de maneira prática e espiritual, ter um senso de como as coisas são aos olhos de Deus. E no capítulo 1 de Provérbios, versículo 23, diz assim: se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. E no
Capítulo 2 de Provérbios, versículo 6, diz que: pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ter o discernimento nos ajuda a identificar falsas profecias, falsos ensinamentos, nos ensina a identificar situações erradas. Quem lê a Bíblia, quem tem comunhão com o Espírito Santo, quem tem intimidade com o Espírito Santo, começa a identificar coisas em si mesmo que não são coerentes com a palavra, e isso vai gerar a mudança, isso vai gerar o avanço, isso vai gerar crescimento. Quem tem conhecimento é sensato no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Por exemplo, quem tem conhecimento sabe que é melhor o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. O conhecimento, ele é super importante, porque ele liberta. Mas, se não houver a prática desse conhecimento, não haverá mudança. Porque aqui diz: quem tem entendimento é de espírito sereno, ou seja, ele tem autocontrole. Então, eu tenho conhecimento de que é melhor um homem paciente do que conquistar uma cidade. Ou seja, eu tenho conhecimento de que é melhor ter domínio próprio. Mas se eu não aplicá-los, não vai haver mudança. Eu tenho conhecimento que liberta, que é essencial, mas eu preciso aplicar esse conhecimento, que é ter o domínio próprio. Eu tenho o conhecimento de que é necessário ter o domínio próprio, mas se eu não aplicá-los, eu continuarei sendo o mesmo. O conhecimento liberta, mas a aplicação é que muda. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. O silêncio é uma manifestação do autocontrole, e o silêncio permite que a gente pense antes de falar ou agir, evitando falar ou fazer alguma tolice. A Bíblia diz que aquele que não tem juízo, que não tem sabedoria, que não tem discernimento, que não age de acordo com a vontade de Deus, se passa por sábio quando fica quieto, quando fica em silêncio. Olha que chave poderosa. Nós que somos filhos de Deus, que aceitamos Jesus como nosso Senhor, temos um lindo privilégio de quando nós ficamos quietos, em silêncio, nós abrimos os nossos ouvidos para escutar o Espírito Santo, para escutar aquilo que Ele quer que a gente fale, aquilo que Ele quer que a gente faça, e assim agir conforme a sua vontade. Olha que lindo! Dias atrás eu escutei essa frase: para que a gente cresça como cristão, a gente precisa crescer na mente. E para crescer na mente tem que haver mudança, tem que haver renovação da mente. Em Romanos 12, versículo 2, diz: não se amolem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você não mudar sua mentalidade, você vai continuar onde você está. E se você quiser sair da onde você está, você precisa mudar a sua mentalidade. E todos esses pontos em que eu mencionei, todos eles têm em comum a prática constante da leitura da palavra e da intimidade com Deus. E é isso que você tem que fazer. Eu te convido a abrir sua Bíblia, começar a ler e se alimentar espiritualmente. E também falar com Deus, que a oração é falar com Deus e seguir a palavra, seguir o que está escrito aqui. E tudo que está na palavra de Deus é fonte de vida, é fonte de conhecimento, mas a gente precisa aplicá-los para que haja a mudança. E é isso, que Deus abençoe. Tchau!